Muito bem. Chegamos aqui em mais uma aula sobre as classes gramaticais. E hoje eu vou trabalhar aqui um pouco sobre gramática da língua portuguesa e filosofia em especial. Uma temática muito importante na filosofia quadrante, que é a reflexão filosófica a qual eu tenho produzido aí nos últimos 3, 4 anos, que é uma reflexão própria minha. A reflexão, claro, que tem todo um aporte enraizante de vários filósofos, como por exemplo, um filósofo cristão calvinista que muito me influencia, Hermann Doivre. Eu escrevi um primeiro livro, Filosofia Quadrante, a partir da perspectiva desse filósofo holandês. Estou escrevendo agora o segundo volume, está aí entre 30% a 40% de conteúdo já escrito, que é um filósofo que muito me influencia do contexto católico, ou seja, do contexto tomístico, né, que é o Régis Jolivet, que é um filósofo francês que tem me influenciado aí dentro da filosofia católica, daquilo que se chama categoricamente de escolasticismo, em especial na perspectiva tomista. Veja, a escolástica, que é ali uma tradição, vamos dizer assim, né, possui várias vertentes. Uma das vertentes é o tomismo clássico. E eu, por acreditar a partir da perspectiva protestante, bíblica da graça comum, a gente não pode excluir tradições filosóficas, inclusive tradições até não cristãs. Então, a graça comum é um aporte elementar para compreender, por exemplo, a própria filosofia quadrante, ou seja, a minha filosofia. Então, eu sou alguém que trabalha várias áreas, sociologia, teologia, história, linguística, que é o caso aqui da gramática do português, né, a língua portuguesa. Mas o meu campo é a filosofia, e a filosofia ela é a ciência da totalidade. Consequentemente, eu tenho que trabalhar vários aspectos. Então, por exemplo, um filósofo ele trabalha a história, trabalha, por exemplo, a matemática. Eu, por exemplo, por ter influência do pitagorismo, eu estudo matemática, porque na filosofia a gente estuda lógica e, consequentemente, são coisas aí que se coadunam, né? Matemática, lógica, matemática. Gramática, por exemplo, a simbologia daquilo que eu chamo de filosofia quadrante, vem da gramática, a partir ali a geometria, né? A simbologia da filosofia quadrante vem da geometria, que trabalha ali nas figuras geométricas euclidianas. Eu uso muito essa simbologia para trabalhar aquilo que eu chamo de filosofia quadrante. Então eu tenho alguns livros já escritos, vou escrever mais livros sobre isso. E uma das temáticas que me preocupa e preocupa o pensamento filosófico moderno é a questão do conhecimento. Veja, na filosofia quadrante existem 4 princípios últimos. Eu respeito os meus irmãos que discordam, mas eu acredito na teoria da evolução a partir de uma perspectiva teísta. E aqui há todo um aporte, toda uma tradição a qual eu me embaso para dizer isso. Você pode discordar e tá tranquilo. Ah, Anderson, eu acredito. Veja, eu sou um cristão, eu acredito na figura histórica de Adão e Eva, não sou desses de achar que a Bíblia é uma mentira. Então eu continuo acreditando nos fatores dogmáticos do cristianismo, isso é elementar. Até porque a base da filosofia quadrante é justamente a criação, queda e redenção. Em especial, a criação e a queda, né, para mim fazer análises filosóficas da realidade. Então, seria impossível eu descartar as figuras históricas dentro de um aspecto teológico cristão de Adão e Eva. Mas isso não retira o meu diálogo com a ciência. Então, como filósofo, eu olho para a ciência e vejo, por exemplo, Deus usando a evolução a nível micro, não a nível macro. Aqui há uma pequena divergência, na verdade uma grande divergência, né? Uma grande divergência entre, por exemplo, os naturalistas, que são os evolucionistas teístas, que refuta, ou tenta pelo menos, né, refutar tudo, o cristianismo, ou as religiões de modo geral,
e os teístas evolutivos, que acreditam que na dimensão da biodiversidade, Deus usou a evolução. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para a pré-história, a gente vai encontrar ali 3 períodos, vamos dizer, introdutórios, que é o Paleolítico Inferior, Paleolítico Intermediário e Paleolítico Superior. Depois disso veio o Neolítico. O Neolítico é justamente quando surge, dentro da biodiversidade evolutiva, surge ali o Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens sapiens, diferente dos outros hominídeos, ele tem um aspecto bem interessante que é justamente a tomada de consciência de si mesmo. Aí você lembra de Sócrates. Lembra de Sócrates? O que Sócrates disse? Conheça-te a ti mesmo. Ele está usando ali, ele está parafraseando, na verdade ele está fraseando literalmente, né? O oráculo de Delfos. Ele olha para o templo e vê uma frase dentro do templo, ou no templo, né? Essa frase ele vai e repete isso. Conheça-te a ti mesmo. A diferença de Sócrates para os filósofos pré-socráticos é justamente essa. Os filósofos pré-socráticos, a própria palavra pré-socrática já indica isso, né? Eles estavam preocupados com aquilo que é externo, a natureza. Já Sócrates, ele se preocupa com a natureza, claro, porque não tem como escapar da realidade, da criação de Deus, né? Mas ele vai dar ênfase ao eu interior. E esse eu interior começou aonde, Anderson? Começou no Neolítico, no levantar do Homo sapiens sapiens. Aqui, teologicamente, eu acredito, seguindo a tradição de vários teólogos ortodoxos, não são hereges, que no Neolítico Deus elegeu um casal federativo, um casal referencial que a gente chama de Adão e Eva, que é trabalhada na cosmogonia judaica, e aqui a gente poderia falar de outro assunto, não vamos entrar nisso, né? Então, preste atenção nisso. No Neolítico, o Homo sapiens sapiens surge e ele passa a ter consciência de si mesmo. Consequentemente, ele vai ter consciência da divindade, ter consciência da realidade e do outro. Isso é o quê? É aquilo que eu já trabalhei aqui com vocês, é o quadrante. É o quadrante. E aqui está a filosofia quadrante. Então veja, quando eu digo tomada de consciência, o que a gente lembra? A gente lembra do conhecimento. O eu que conhece. O eu que conhece o mundo das coisas. Então, é impossível a gente trabalhar qualquer coisa no campo do conhecimento sem aquilo que os filósofos vão chamar de epistemologia. Anderson, que palavrão é esse? Epistemologia. Epistemologia significa teoria do conhecimento. Essa área da filosofia vai trabalhar alguns aspectos do conhecimento. Como se dá o conhecimento? Como eu conheço as coisas? Como o homem conhece aquilo que está observando? O conhecimento, ele se dá de modo empírico ou é apenas algo interiorizado na razão? Eu conheço por meio da minha racionalidade, do meu eu interior racional, ou aquilo que conheço por meio daquilo que se apresenta a mim aí na realidade? É empírico ou é racional? Então veja, a temática do conhecer sempre permeou a filosofia. É impossível trabalharmos qualquer conhecimento, ou seja, trabalharmos qualquer coisa na filosofia ou em qualquer área sem epistemologia. Só que eu acredito que a epistemologia é um conceito que deve ser trabalhado apenas no campo da teoria. Como assim teoria, Anderson? Me explique isso. Apenas no campo das ciências ou da filosofia, que são pensamentos epistemológicos, teoréticos, científicos. Então eu posso falar, por exemplo, a epistemologia da teologia. Eu posso falar a epistemologia da historiografia, ou da história. A epistemologia do português. Da língua portuguesa, né? Ou da ciência, da linguagem. A epistemologia da matemática. A epistemologia da física. São áreas científicas. A epistemologia da filosofia. São áreas científicas. Então, o termo epistemologia não abarca todas as formas de conhecer. Entende? O termo epistemologia, ou seja, teoria do conhecimento, abarca apenas aspectos científicos do conhecer.
Então, se você entrou numa universidade, foi estudar, por exemplo, biologia, você vai estudar a epistemologia biológica, ou seja, o campo epistemológico dentro da biologia. Ah, Anderson, eu sou cristão e ano que vem vou estudar teologia. Você vai trabalhar o campo epistemológico na teologia. Então, isso é bem importante. Então, veja bem, quando a gente estuda esses assuntos no campo teorético, o termo epistemologia sempre vai aparecer. Mas como eu tinha dito, epistemologia não é a forma, vamos dizer, que abarca todas as formas de conhecer. Existe outra forma de conhecer, que é o conhecer comum. Sim, conhecer do senso comum. Vou usar um exemplo ordinário. Você tem, todo ser humano teve seu avô, sua avó. Quando a sua vozinha, ela lá no domingo pela manhã vai receber você, o netinho, ou os filhos. Essa vozinha, o que é que ela faz? Ela acordou, ela foi até a cozinha, pegou lá o pote de café e açúcar. Eu dei o açúcar no café, então eu tomo café amargo. Pegou o café, pegou lá o recipiente, o bule de café, colocou água, ligou o fogão, ou o fogão a lenha. Fogão a lenha é muito melhor, né? Café e fogão a lenha. Colocou a água para esquentar, ela esperou um exato momento para colocar o pó de café, pegou o coador, coou o café, colocou na garrafa de café, acordou o netinho, vem netinho, tomar o seu café. Isso é conhecimento? Veja, a vovó está indo à cozinha, está fazendo várias coisas. Para ela fazer, ela precisou ler lá o potinho café e pegou o café. Ela precisou raciocinar. Ela precisou usar um conhecimento comum para fazer aquilo. Veja, sem esse aporte do conhecimento comum não há ciência. Veja, vou usar outro exemplo. Xícara ou um copinho, vamos usar, isso não é uma xícara, né? Mas vamos supor que é uma xícara. Esse objeto aqui, o que é? Um objeto para tomar café. O cientista da área da física pode vir estudar o aspecto físico deste copinho. O artista pode estudar o aspecto estético deste copinho. O historiador pode estudar o aspecto histórico, a história desse copo, o impacto cultural desse copo. Porém, para o historiador, para o linguista, para o físico, poder estudar o campo teórico, lembra? Epistemologia, estudar o campo epistemológico dessa xícara, o que ele precisou? Ele precisou do mesmo conhecimento da vovozinha, que é aquilo que muitos chamam de senso comum. Eu estudei sociologia, sou formado em sociologia, né? E tem um sociólogo bem interessante, complexo, diga-se de passagem, que é Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, ele trabalha no seu campo sociológico e ele tende a cair em demonização e um reducionismo, de ver como problemático esse conhecimento da vovozinha para a ciência. Só que eu discordo de Pierre Bourdieu. Não. Precisamos primeiro deste conhecimento lá da vovozinha, desse conhecimento do senso comum, para a partir daí trabalharmos o campo epistemológico. Na filosofia quadrante, que é a filosofia que eu proponho, aí estou trabalhando ainda, né, nela, e isso vai permear aí as próximas décadas. Quando eu olho para esse conhecimento da vovozinha, eu batizo esse conhecimento dessa vovozinha, ou seja, o senso comum, eu batizo de agnoiologia. O que é agnoiologia? Todo palavrão, epistemologia, agnoiologia. Agnoiologia, agnoia, vem do grego, que significa ignorância. Logia, estudo. Estudo da ignorância? Como assim? A vovozinha, ela é ignorante
ao que o físico, no campo epistemológico, teorético, propõe a olhar para isso aqui. Não é isso? Da mesma forma, o físico, o biólogo, o historiador, o teólogo, o filósofo, ela não vai ter conhecimento dessas áreas, desse objeto. Não vai. Então ela é ignorante ao campo epistemológico. Isso faz dela ruim? Não. Por quê? Essa ignorância é uma ignorância teorética. Ela tem um conhecimento, vou usar aqui uma expressão dos gregos pré-socráticos, dos filósofos pré-socráticos, né? Doxológica. Doxa significa o quê? Opinião. Então eu opino de modo comum sobre essa xícara e digo xícara para tomar café. Só que eu não preciso do aporte epistemológico para mim trabalhar esse objeto aqui. Tá entendendo? Então a agnoiologia, que significa ignorância, é justamente isso. É uma ignorância porque não tem um aporte epistemológico. Então existem duas formas, observe isso aqui. Duas formas de conhecer. Conhecimento agnoiológico e conhecimento epistemológico. Deixando claro, conhecimento agnoiológico, senso comum. Conhecimento epistemológico, ciências. A ciência de modo geral. Conhecimento agnoiológico, conhecimento da vovozinha. Conhecimento epistemológico, conhecimento do físico, do biólogo. Esses dois conhecimentos devem andar lado a lado. Lado a lado. Tá entendendo? A gente não pode cair no erro do Pierre Bourdieu de querer menosprezar o senso comum. Não, o senso comum é muito importante para a ciência. Tem um filósofo chamado Thomas Reid, que ele trabalha isso. O realismo do senso comum. E me soa muito com um filósofo que eu gosto muito, que eu vou escrever um livro sobre ele, e é um dos caras que fundamenta a filosofia quadrante, que é o Edmund Husserl. O Edmund Husserl ele tem uma abordagem que foi batizada como fenomenologia. A fenomenologia vai lidar justamente com dois princípios. O princípio do eu, que conhece, e a realidade externa. Ou seja, existe o eu que conhece e a realidade que está aí. O eu tem uma consciência intencional e existe a realidade dada. O que Edmund Husserl disse? Tem uma frase que eu gosto muito, ele diz: vamos voltar. Ele está falando para os filósofos, para os cientistas. Isso. Vamos voltar para as coisas mesmas. Coisas mesmas, como assim? Conhecimento da vovozinha, xícara, tomar café nesse copinho. E dizê-la o quê? Na primeira. Olavo de Carvalho, ele trabalha num campo bem interessante nessa temática do conhecimento, onde ele diz: temos que confessar as coisas. Perceber as coisas e confessar. Confessar as verdades. Isso aqui se apresenta na primeira e ela é uma verdade. Ela é uma verdade, essa coisa é uma verdade. Conhecimento por presença. O tempo todo a gente está vendo pontos que assumem presença. Tá entendendo? Então o Husserl está certo. Temos que voltar às coisas mesmas e dizê-la na primeira. Então isso significa que Thomas Reid está correto. O realismo do senso comum é muito importante. Volte lá para a aula que eu trabalhei sobre filosofia, onde eu trabalhei sobre substância, e entenda isso. Substância é o quê? Ousa, é aquilo que é. E tudo é. O que isso é? Uma garrafa. Realismo do senso comum. O que isso é? Uma garrafa de tomar café. Realismo do senso comum. O que isso é? Óculos. Realismo do senso comum. Ou seja, a agnoiologia, que não precisa do aporte epistemológico. Já tem toda a dimensão estruturante, toda uma ordem criacional cheia de artefatos que a gente está observando o tempo todo e nominando. Lembra substantivo? Onde você nomina a realidade? Estou olhando para um carro, estou vendo um carro preto. Estou nominando. Estou vendo um caminhão passar. Nomino aquilo. Lembra do referente? Referente a isso. Por isso que a gente não pode estudar gramática, português, sem esse aporte filosófico. A filosofia é muito importante.
Anderson, onde você quer chegar com isso? Num conceito. Se existe o conhecer, esse conhecer é dual, como eu falei, agnoológico, epistemológico, qual é o conceito geral que une, Anderson, esse conhecimento primário e esse conhecimento secundário? Conhecimento primário, conhecimento doxológico, da vovozinha. Conhecimento secundário, conhecimento epistemológico, das ciências. Qual é o conceito geral que une? Aí entra aqui o meu aporte, a minha intromissão, que é justamente o conceito de gnosiologia. Gnose vem de conhecimento, logia de estudo. Então, a gnosiologia é um termo que abarca todas as formas de conhecer. Quais são todas as formas de conhecer? Esses dois que eu falei. Conhecimento do senso comum, que é muito mais rico que qualquer ciência. Se você pegar o conhecimento do senso comum, das coisas que a gente está vendo aqui agora, é muito mais rico que o conhecimento que a física dá sobre isso aqui. Por quê? Porque o conhecimento do senso comum abarca todos os aspectos da realidade, de modo geral. Ele integra o senso comum, todas as formas de conhecer. Só não expressa isso de modo epistemológico. É por isso que a gente tem a impressão que a epistemologia ou a ciência é sempre mais proeminente ou mais rica do que o conhecimento do senso comum. Não. O conhecimento do senso comum é muito mais rico. A questão é que a epistemologia tem um aporte técnico para abarcar, para olhar para a realidade. Então a gente não pode nem demonizar a epistemologia, nem demonizar a gnoseologia. E como não demonizamos? Demonizamos com um conceito que abarca o todo, ou seja, gnosiologia. Então quando você ouvir falar, pelo menos pela minha boca, né, claro, de gnosiologia, entenda isso. Eu estou trabalhando nas duas formas de conhecer. Conhecimento do senso comum, conhecimento da vovozinha, conhecimento epistemológico, conhecimento científico. O teórico e o opinativo. Entendeu? Dito isso, quando a gente olha para a realidade, a partir desse conhecimento da gnosiologia, entendendo a agnoiologia, o que é agnoiologia? Lembra? Conhecimento da vovozinha, que vai fazer o cafezinho lá pro netinho dela. Quando eu olho para a realidade, o que acontece? Eu conheço, não é isso? E se você pegar todo o debate sobre a temática moderna, onde começou a modernidade? Vamos colocar aí há 500 anos atrás. Se você se interessar por filosofia, você vai perceber que existe um fio condutor em todos os debates filosóficos, que é justamente a forma de como conhecemos a realidade. Como eu conheço a realidade? Como eu me conheço? Como eu conheço Deus? Como eu conheço? Veja, é sempre no campo epistemológico. Ou, no meu caso aqui, gnosiológico. Então, a temática do conhecimento é muito importante. Aí entra o meu aporte. Nós vamos trabalhar hoje, na verdade vamos iniciar, né, sobre verbo. E para você entender o que é verbo, é muito importante você ter esse embasamento filosófico. Então vamos lá. Eu acabei de falar, né? Gnosiologia, o que é? Gnosiologia é todas as formas de conhecer. Conhecimento agnoiológico e conhecimento epistemológico. Então, quando eu digo gnosiologia, já entenda essa dualidade. Agnoiologia, epistemologia, agnoiologia, que são formas de conhecer. Mas, Anderson, tanto a agnoiologia, ou seja, o conhecimento da vovozinha, quanto o físico que estuda de modo epistemológico esse objeto, eles estão fazendo o quê? 3 coisas. Eles estão conhecendo, eles estão tendo, eles estão relacionando. Veja que eu usei 3 conceitos. O conceito intermediário é um neologismo, né? Para quem não sabe, neologismo são invenções de palavras. Eu, na filosofia quadrante, trabalho muito com neologismo. Isso é normal na filosofia. Por isso que estudar filosofia é meio complexo, né? Porque cada filósofo tem a sua própria semântica. Isso não é um problema. Na verdade, é importante, né? E tem também, por exemplo, você pode olhar um filósofo, usar o mesmo conceito de outro filósofo, só que
Ambos dão significados diferentes. Lembra lá? Só você lembrar signo, significado é referente. Então, por exemplo, eu posso usar o conhecimento gnoseologia, que é um signo, e Aristóteles pode também usar o conhecimento, o conceito, né, gnoseologia. Só que eu, Anderson, dou um significado e Aristóteles dá outro significado. Aí o que a gente faz? Quando eu vejo esses dois significados, Anderson dando um significado, Aristóteles dando outro, eu tenho que ir ao referente, isto é, para a realidade. A realidade é a mestra última. Na verdade, como somos cristãos, né, a realidade é a mestra penúltima. Porque o mestre último é Jesus Cristo. Porque quem criou a realidade, Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haret. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou tudo foi o Deus Trino. Então ele é o fundamento último. Mas de modo antepenúltimo, eu devo me submeter a quem? Aos filósofos? Não, à realidade. Então toda vez que você for estudar um filósofo, faça uma perguntinha. Isso que esse filósofo está dizendo parece com a realidade? Se não parece, esqueça. Pode ser o Bambambam, ele pode ter um doutorado, pode falar 50 línguas, pode ser o Bambambam respeitado no mundo inteiro, em todas as universidades. Se não tiver embasamento com a realidade, esqueça. Como diz Aristóteles, eu sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Entende? Então é isso. Então vamos lá. Então, o conhecimento lida com um tripé que eu coloquei aí. Conhecimento, terecimento e relacionamento. Vamos trabalhar primeiro o conceito conhecimento. Quando eu olho para esse objeto, vou usar meu óculos. Quando eu olho para esse óculos, o que está acontecendo? Eu estou conhecendo, é isso? Esse óculos. Eu estou conhecendo ele de modo primário, porque não tem como trabalhar epistemologia sem agnologia. Lembra? Por isso que eu estou a introdução. Trouxe, né? Tudo a introdução. Então, eu estou conhecendo. O conhecimento, ele é sempre psíquico. Eu ia usar termos aqui filosóficos, mas eu vou usar esse termo para ficar claro. Entenda aqui conhecimento como apenas a dimensão psíquica. Anderson, mas o conhecimento não é só psíquico. Vamos chegar lá. Abarcou? Conhecimento psíquico. Memorize isso porque você vai entender a minha conclusão. Depois que eu conheço psiquicamente, o que eu preciso para conhecer? Eu preciso da realidade. Aristóteles, no livro Categorias, se eu não me engano, na página, eu lembro até da página, a página 83 a 85. Eu esqueci a editora e a edição, né? Então pode mudar a página dependendo da editora. Mas que eu tenho lá em casa. Ele trabalha justamente isso. Conhecimento e realidade. Que ele vai chamar de sensação, eu psíquico e sensível. Sensível, óculos, é o conhecimento, é aquilo que é conhecido. Óculos. Sensação é o eu que conhece. Entenderam? Então vamos lá. Aristóteles diz: se desaparecer isso aqui, desaparece isso aqui. Se desaparecer isso aqui continua existindo. Entenderam? Então o que é que ele diz? Se desaparecer o conhecimento sensitivo, o mundo continua existindo. Mas se desaparecer aquilo que é conhecido, o eu que conhece da sensação desaparece. Então, qual é a conclusão que chegamos? Aí entra novamente o filósofo fenomenológico Edmund Husserl. Toda consciência que conhece, é consciência ou é conhecimento de alguma coisa. Quando eu falo, estou conhecendo, o que eu preciso? Eu preciso do referente. Ou seja, eu preciso da realidade externa a mim. E o que conhece? Realidade externa a mim. Vou ver aqui, a minha realidade externa. Compreenderam? Conhecimento sensível e da sensação. Qual é a conclusão que a gente chega?
que a criação de Deus é superior ao eu da razão. É por isso que eu uso o lema. Se você querer entender mais sobre isso, vai lá no meu canal do YouTube e você vai compreender. Eu trabalho lá sobre essa temática. Que filosofar, e não é só para filósofos, é para todos os cientistas, para todas as pessoas, para a vovozinha do senso comum, para todo mundo. Conhecimento é ação-reação. Ação de submissão, eu devo me submeter à realidade. E reação de autonomação. Por quê? Porque eu reajo, estou o tempo todo reagindo à realidade. Então pegou? Conhecimento conhecível. Conhecimento, eu interior. Conhecível, realidade externa. Então eu dependo da realidade externa para falar, estou conhecendo algo. Entendido isso, aí entra o segundo princípio, que é o ter. Eu coloquei o neologismo aí. Terecimento. O que é o terecimento? Terecimento é aquilo que está acontecendo aqui agora. Exemplo, eu estou conhecendo esse óculos psiquicamente, no agora, no presente. Consequentemente, se eu estou conhecendo ele agora, psiquicamente, e digo no presente, eu tenho que trabalhar um outro conceito, que é o conceito do ter. Eu conheço o óculos e estou tendo esse óculos. Tendo aqui de ter. Por isso que eu usei o termo terecimento. Estou mantendo um conhecimento terecional. Consequentemente, tudo que eu tereciono, me relaciono. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou tendo um relacionamento com esse óculos. Estou conhecendo, estou tendo, estou me relacionando. Entenderam? Agora vamos aprofundar mais essa questão, que é a minha teoria gnoseológica. Nem tudo, memorize isso, nem tudo que eu conheço, eu tenho me relacionando. Vou repetir. Não entendi, Anderson. Vem, Anderson, com filosofia pra cá. Vou repetir. Nem tudo que eu conheço psiquicamente tenho de ter. E tudo que tenho me relaciono. Logo, nem tudo que conheço tenho me relacionando. Então a gente tem que conjugar historiograficamente, ou seja, para a dimensão histórica, né? Presente, passado e futuro, essa questão do conhecer, do ter e do relacionar, que é a minha teoria gnoseológica. Aí a gente conjuga onde? Conhecer, ter, relacionar. Conheci, tive, relacionei. É o quê? Passado, não é isso? E o futuro? Conhecerei, terei, relacionarei. Presente, passado e futuro. Quando eu digo estou conhecendo esse óculos, e se eu estou mantendo uma relação, logo estou tendo esse óculos. Presente, agora. Mas vamos supor que eu fui para casa e esqueci esse óculos aqui. Não estou tendo mais um conhecimento no presente desse óculos. Se não estou tendo, o que vai ficar? Vai ficar apenas na memória. Mas eu perco o conhecimento do óculos? Não. Você continua tendo o conhecimento do óculos. O que se perde não é o conhecer do óculos. O que se perde é o ter e o relacionar. Entenderam? Vou usar um exemplo para ficar claro. Eu conheço Paris. Muito provavelmente você conhece Paris. Eu conheço Paris. Mas eu nunca tive em Paris. Porque para mim usar o verbo tive, que é passado,
eu teria que passar pelo verbo ter presente, não é isso? Entenderam? Toda vez que você usar o verbo tive no passado, significa que em algum momento você usou o verbo tive no presente. Compreenderam? Então vamos lá. Eu não conheço Paris. Ou melhor, eu conheço Paris. O que eu não tenho em relação a Paris é o terecimento. Então, o termo aqui, ter, relacionar, se perde totalmente quando eu trabalho aquilo que eu não mantive o relacionamento tendo aquele objeto, aquela coisa, aquela cidade. Porém, há uma possibilidade. Eu conheço Paris. Eu conheço Paris. E posso ter Paris, se relacionar com Paris. Eu posso terecionar no futuro e me relacionar com aquela cidade. Viajar para lá e me relacionar. Tá compreendendo? Tá entendendo? Então veja, nem tudo que você conhece você tem. Mas tudo que você tem, você conhece. Anderson, isso está meio complexo de se entender. É só você entender isso. Eu conheço Vitória da Conquista. Psiquicamente, além de conhecer, eu tenho Vitória da Conquista, porque eu moro aqui e me relaciono com essa cidade. Consequentemente, se eu tenho, eu me relaciono. Vamos supor que eu saí de Vitória da Conquista e mudei para Salvador. O conhecer vai continuar aqui, psiquicamente. O que vai se perder é o ter no presente. O que eu vou usar? Eu vou conjugar o verbo no passado. Eu conheço Vitória da Conquista. Mas eu não tenho, nesse agora, Vitória da Conquista. Mas tive. Eu não posso usar isso quando eu me refiro a Paris. Porque eu nunca tive em Paris. Então, quando eu digo conheço Paris, a única possibilidade é futuro. O ter aqui, em relação ao eu que conhece Paris, é apenas o terei, relacionarei. Então é uma possibilidade. É aquilo que Aristóteles chama de potência. Não é ato, não é agora, mas pode ser. Pode ter. Pode terecionar para o futuro. E eu, chegando em Paris, eu vou ter Paris e vou me relacionar com Paris. Aí eu volto para a Vitória da Conquista, eu posso dizer, eu conheço Paris. Eu tive ou estive em Paris, porque me relacionei com Paris. Essa teoria se abarca tanto na agneologia, lembra lá que eu falei do início? Tanto na agneologia quanto na epistemologia. Entenderam? Nem tudo que conheço tenho me relacionando, mas tudo que tenho conheço relacionando. Essa teoria parece boba, mas ela é proeminente. Eu escrevi um livro falando sobre ela. Claro, tem novas ideias, onde eu vou trabalhar em uma segunda edição sobre esse livro, mas de modo minucioso é justamente isso que eu trabalho nesse livro. Conhecer, ter, relacionar. Conheci, tive, relacionei. Conhecerei, terei, relacionarei. Quando eu olho para a agnoiologia, ou seja, o conhecimento da vovozinha, e para a epistemologia, conhecimento científico, eu tenho que trabalhar esse tripé, essa tríade do conhecer, do ter e do relacionar. Ou seja, eu tenho que trabalhar no campo do conhecimento, do terecimento e do relacionamento. Vou usar um exemplo. Deus. Existe alguma coisa, Anderson, que eu sempre conheço tendo relacionado? Existe Deus.
Eu não posso dizer, conheci Deus, tive Deus e me relacionei com Deus. Estou tratando aqui para cristãos que foram justificados, claro, né? O cristão justificado vai sempre conjugar no presente isso aqui. Então veja uma aplicação dessa minha gnoseologia na própria teologia. Veja que interessante, veja que imponente, veja que importante. Eu não conjugo, o cristão justificado não conjuga no passado ou no futuro esse tripé, sempre no presente. Ele conhece, ele tem e ele se relaciona. Isso vai se dar até a fundação, ou melhor, até o início da glorificação, né? Então isso é muito, muito importante. Muito, muito importante. Aí nós voltamos para o verbo. Anderson, o que é verbo? Verbo sempre indica ação ou estado temporal, ou seja, conjugação, no referente. Foi o que eu expliquei aqui de modo filosófico, a partir dessa minha teoria gnoseológica. Tridimensionalizada, né? A tríade, 3 aspectos: conhecer, ter e relacionar. O verbo sempre indica ação. Vou cantar. Lembra, toda vez que você tiver problema com verbo numa frase, sempre tente conjugar alguma palavra no presente, no passado e no futuro. Vou cantar amanhã na igreja. Onde está o verbo? Cantar. Eu vou cantar. Eu cantarei. Nós cantaremos. Eu estou cantando. O que lembra isso aqui? Lembra a conjugação gnoseológica do ter, do conhecer e do relacionar, do conheci, do tive e do relacionei, e do conhecerei, do terei e do relacionarei. Por isso que eu estou trabalhando isso aqui. Isso aqui é filosofia. Agora isso aqui é gramática, é português. Verbo sempre indica ação ou estado temporal no referente. O que é referente? É a realidade externa. Aquilo que você está observando. Tudo que você está observando aí agora é a realidade externa. E aquilo que você está observando, o que você está fazendo? Você está conhecendo, porque existe conhecimento psíquico. Você está tendo agora e está se relacionando. E o tempo todo isso vai se perdendo, vai sendo jogado para o passado, ou para o futuro, ou para o presente. Então é dinâmico. Essa ideia do conhecer, do ter e do relacionar é sempre dinâmico. Eu estou olhando para o celular, gravando essa aula aqui agora. O que eu estou fazendo? Eu estou conhecendo o meu celular, estou tendo um relacionamento com o meu celular. Mas daqui a pouco eu boto ele lá na mochila e isso se perde. Aí, por isso que eu falei, somente Deus, no eu que foi justificado, somente em Deus, melhor dizendo, né? Que a gente não conjuga conhecer, ter e relacionar no passado ou no futuro. Conhecimento de Deus, terecimento de Deus, relacionamento com Deus é sempre no presente. Porque, como diz Agostinho, o passado não existe. O futuro não existe. O que existe é o agora. O que existe é o agora. E o que não existe é o conheci, é o tive, é o relacionei. Lembrando, veja aí, você está vendo conhecer, conheci, conhecerei. Quando eu digo conhecer, psíquico. Quando eu digo conheci, eu já estou pressupondo o ter. Da mesma forma, quando eu digo conhecerei, já estou pressupondo o ter. E quando eu digo ter, já estou pressupondo o relacionar, porque tudo que tenho me relaciono. Eu estou conhecendo essa garrafa e nesse exato momento estou tendo essa garrafa.
Se estou tendo essa garrafa, estou me relacionando. Entenderam? Então a conjugação aqui é bem importante. Vamos trabalhar aqui esses dois aspectos do verbo. É claro que a gente vai aprofundar muito mais coisa, então vai ser mais aulas, né, sobre o verbo. O verbo, para começar, possui dois aspectos. Tem mais, eu vou abordar, mas para início de conversa vamos adentrar esses dois. O presente e o pretérito perfeito. O que é o verbo no presente? Só é você lembrar da minha teoria gnoseológica. Conhecer, ter, relacionar. Presente. Por quê? Verbo no presente indica o quê? Ação acontecendo agora. Eu estou gravando essa aula, estou dando aula agora para você. Eu estou cantando agora. Lá, 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 lá. Ou seja, ação. Cantar. Cantar é verbo porque eu posso conjugá-lo. Ontem eu cantei na aula para os meus alunos. Amanhã cantarei para os meus alunos na aula. Mas, para mim trabalhar passado, futuro, eu tenho que ter o conceito intermediário, presente. Ação acontecendo agora. Repetindo, toda vez que você tiver dúvidas sobre o que é verbo em uma oração, em uma frase, só é você tentar conjugar. Qual frase que conjuga? Ou melhor, qual palavra nessa frase que conjuga? No passado, no presente e no futuro. Se você encontrar, aquilo ali é o verbo. Outra conceito gramatical bem importante no verbo é pretérito perfeito. Próxima aula a gente vai trabalhar o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Então vamos trabalhar pelo menos esse aqui hoje para início de conversa, né? Pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito, Anderson? Ação que aconteceu no passado referencial que pode ser expressada, verbalizada agora. Entenderam? Por isso que eu falei de filosofia, dessa minha teoria gnoseológica. Porque abre a mente quando você entende isso. Então vamos aí usar exemplos do pretérito perfeito. Lembra? Primeira pessoa. Vamos dar lá novamente para você relembrar. Lembra aí da primeira, segunda e terceira pessoa? Onde a gente já trabalhou. Primeira pessoa é o quê? Eu, nós. Segunda pessoa é o quê? Tu, vós. Terceira pessoa é o quê? Ele, ela, eles, elas. Aí existe um singular e o plural. Entendeu? Aí nós voltamos para o pretérito perfeito. Eu fui. Eu estudei. Eu corri. Isso está onde? Eu fui está no passado. Ontem eu fui para a igreja e o pastor pregou uma mensagem extraordinária. Quando você usa essa frase, você está usando o pretérito perfeito. Ontem eu estudei com Anderson e foi sensacional. Ontem eu estudei com Anderson e foi uma aula muito chata. Ele tratou de filosofia, falou de epistemologia, gnoseologia, eu não entendi nada. Filosofia é coisa de doido. Você fez o quê? Pretérito perfeito. Ontem eu corri na maratona. Eu corri muito naquela maratona de 10 anos atrás. Você está usando agora, verbalizando agora, uma coisa que aconteceu no passado. E quando você usa eu fui para a igreja, eu estudei naquela universidade, eu corri meia maratona, você está usando na primeira pessoa o pretérito perfeito. Quando a gente for fazer a análise sintática, a gente vai entender, por exemplo, o sujeito. Eu fui para a igreja. Como eu descubro o sujeito dessa oração? Eu fui para a igreja, essa frase. Eu fui para a igreja. Você faz uma pergunta. Quem foi para a igreja? Aí você responde, eu.
Então, o eu é o sujeito dessa oração. Só que isso é para outra aula, não é agora. Nós estamos trabalhando classes gramaticais. Função sintática vai ficar para depois. Na segunda pessoa do singular, eu posso dizer: tu foi, tu partiste, tu correstes. Eu posso dizer: tu foi embora. A gente estava conversando aqui ontem, tu foi embora. Por que você foi embora? Eu estou usando na segunda pessoa do singular. Tu partistes para aquela cidade maravilhosa. É pretérito perfeito. Então, quando a gente trabalha essas temáticas, primeira pessoa, segunda pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, a gente começa a compreender o que é verbo. Eu posso usar na terceira pessoa do singular e dizer: ele cantou, ele pregou, ele jogou. E pro plural, ainda na terceira pessoa, eles cantaram, eles pregaram. Então, verbo sempre indica ação. Quando eu digo cantar, cantar é o quê? É uma ação. É uma ação na realidade, não é isso? Pregar é uma ação na realidade. Correr é uma ação na realidade. Estudar é uma ação na realidade. E quando eu uso no passado essa ação, na gramática a gente chama isso de pretérito perfeito. Por isso que eu trabalhei a minha teoria gnoseológica, porque dá um aporte filosófico para você começar a compreender isso e usar isso na sua leitura, nos seus estudos e assim posteriormente. Então é isso. Próxima aula nós vamos trabalhar pretérito mais que perfeito e pretérito imperfeito e assim sucessivamente. Então, meu muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.